cair no colo da China é só trocar de dono e coleira. É sair da coleira da Europa ou dos Estados Unidos e cair na coleira da China. Viajar é uma concessão do Estado. Concessão. Para você ir de um estado para o outro, você tem que pegar um passe para o Estado. Então, o temporizado, vai quando? Temporizado, e volta quando? Quem tinha 20 anos de idade na Venezuela lá, que era da Unis, não sei o que lá, que tava comemorando Chaves, beleza? Hoje estão revirando lixo, junto com seus filhos. E o Brasil vai ser a mesma coisa, e não tem volta. Mas é fenomenal, viu, o Cacará falar um negócio desse, né? Você sai daqui, né? Vibrando, né? Sai vibrando, né? E é o seguinte, o Brasil tem a coleira, o dono da coleira era Portugal, na época que a gente era colônia. Passou a ser Europa, na verdade. Depois Estados Unidos. O país e a coleirada, a nossa soberania tá na coleira, infelizmente. Nós vendemos commodities. Tudo isso que você falou, Cacará, que é agricultura, água e ouro e insumos da Amazônia, a gente está dando a preço de banana para eles industrializarem nos outros países e venderem para a gente de volta. E a gente vende commodities e compra material agregado, valor agregado. A gente devia ter a indústria nacional aqui no Brasil para fazer o produto agregado aqui e vender agregado para fora. Aí você está vendo uma economia, triplicar a economia. E eu vejo muito simples. Se fizer o que a cara está falando, e gente que pensa o Brasil, e tiver um plano estratégico, hoje nós temos 2,6 trilhões de dólares a nossa economia, tá? Você quer cair, ainda bem que você está sentado aí, viu, Glauber? Você quer saber o tamanho da economia do Brasil? O estado do Texas é 2,6 trilhões de dólares, com 20 milhões de habitantes. O meu estado. O Brasil inteiro, com tudo isso que ele está falando, é 2,1 trilhões. 200 com 200 milhões. Ou seja, o estado que eu moro é a sexta economia do mundo. O Brasil é a 10ª. O estado do Texas, com 20 milhões, a economia gera mais riqueza que a do Brasil inteiro. Como americano e representante do povo texano, é um orgulho falar isso. Mas como brasileiro, a minha metade brasileira tem vergonha. É triste, cara. Tem vergonha de falar um negócio desse. Então não era pra ser assim. Então, cair no colo da China é só trocar de dono e coleira. É sair da coleira da Europa ou dos Estados Unidos e cair na coleira da China. O problema é o seguinte, o dono dessa coleira agora, da China, real. É autoritário. Amigo, não tem parada ninguém, não. Vai todo mundo na bala, todo mundo fuzilado. Ninguém vai fugir daqui pra ir pra lá entrar escondido, não. Não, vai nada. Ó, parada gay, recolhe todo mundo, joga de prédio, tá? Você quer fazer candomblé? Vai morrer, porque o Falun Gong vai tudo pra prisão. Você tem outra religião, é proibido ter religião. Lá não tem religião. Proibido ter religião. É proibido viajar na China. Viajar é uma concessão do Estado. Concessão. Para você ir de um estado para o outro, você tem que pegar um passe para o Estado. Então, o temporizado, vai quando? Temporizado, e volta quando? E os Estados Unidos sacou o negócio agora aqui. Mais de, sei lá, fizeram a conta lá, mais de 80 mil estudantes chineses, 80 mil, essa é a conta, que vem fazer engenharia, PhD, não sei o que, tal, nos Estados Unidos inteiro. Inclusive Harvard e tal, né? O cara não vai para os Estados Unidos fazer universidade de 4 anos. Ele quer fugir. Se o cara não pode andar, se o cara não pode andar dentro da China, será que ele pode pegar um passaporte e viajar para estudar? Ele é obrigado a entregar tudo que ele aprendeu nos Estados Unidos por partido chinês. E é o seguinte, meu chapa, vai tal ano, volta tal ano. Exatamente. E se não entregar isso que eu tô te pedindo, você vai fazer pesquisa aeroespacial? Eu quero saber sobre o componente aqui desse material, o que eles estão fazendo sobre isso aqui, o que eles estão fazendo de inteligência artificial. Passou 6 meses sem receber nada, já faz uma videoconferência, né? O membro do partido chinês dentro da sua casa, na China, com seu pai, com a sua mãe, com a sua sobrinha. Opa, tô aqui tomando um café com teu pai, com a tua mãe. Estamos ansiosos pelo seu relatório, viu? Tá 6 meses e nada. É assim que funciona, querido. Você tá achando que alguém sai da China pra fazer faculdade no amor, nos Estados Unidos e voltar a aprender, ter um diploma, melhorar de vida? Você é espião chinês, quer queira, você não queira, querido. E é isso. E se você some, a sua família some lá também. Amigo, o vice-chefe das Forças Armadas da China, o mês passado, sumiu. Você imagina o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas? Porque o primeiro é o político. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas sumiu, evaporou, desapareceu na China. Porque cruzou o Xi Jinping lá. Xi Jinping, eu quero fazer isso. Não, chefe, o senhor não pensou...
Venezuela matou vários generais. Avança. Sumiu, o cara sumiu. É assim que funciona. Então, o pessoal tá aí, né? Ah, que soberania, vamos rifar os Estados Unidos. Estados Unidos vai cair no colo da China? Tô falando, vai passar a coleira pra um dono muito malvado, viu? O dono é muito malvadinho. E aí depois, daqui a 10 anos, 20 anos, pergunta para o pessoal da Venezuela que tava comemorando quando o Chaves ganhou, há 26 anos atrás. Os filhos deles agora estão revirando lixo. Quem tinha 20 anos de idade na Venezuela lá, que era da Unis, não sei o que lá, que tava comemorando Chaves, beleza? Hoje estão revirando lixo, junto com seus filhos. E o Brasil vai ser a mesma coisa, e não tem volta. E não tem volta. Pode falar, cara. Então, cara, eu sempre falei, a nação tem que reagir. A gente está indo para um regime totalitário. Os meios de comunicações são cúmplices. Inclusive, hoje, acho que hoje eu vi o Comitê Europeu sobre Política Internacional, Direitos Humanos, sobre retaliação tarifária, falou que o que acontece no Brasil, as comunicações também, o pessoal das grandes big techs do Brasil e tal, os meios stream de comunicação, são tão cúmplices quanto o mandatário das coisas erradas. Eu falei, quando um juiz manda você cumprir uma ordem, eu falo isso aqui direto, manda você cumprir ordem arbitrária contra o cidadão comum, contra a pessoa que é inocente, e você cumpre essa ordem, você tem mais culpa do que o mandante, porque você conhece a lei e sabe que ordens arbitrárias não se cumprem. Você adverte a autoridade, não posso cumprir essa lei, porque o que está escrito é isso aqui, e a gente temos que cumprir a constitucionalidade das coisas. Todo mundo fala de constitucionalidade e democracia, camarada, virou bagunça, isso virou bagunça. E quem tem poder para reagir, falar assim, ó, são as Forças Armadas. Isso aqui não é provocando, jogando. O poder militar, isso é o que é chamado emprego político do poder militar. O que é isso? É você saber que você tem força, você é uma das pilares da República, e que isso tem valor político e jurídico. Camarada, pegou, pode dar volta isso aí. O general Vilas Boas fez isso, a Dilma tentou assinar um decreto lá, não, vou fazer aqui tipo um decretozinho aqui para paralisar Estado de sítio. um estadozinho de sítio, de direito, não sei o que mais lá. O Vilas Boas, não tente que eu lhe prendo. Só não pode fazer isso. Ele não ameaçou, só não pode ver, senão vou ter que lhe prender. Porque é inconstitucional e não pode. E não tem nenhuma situação política de ato de revolução da nação, de convulsão, que leva a isso aí. Então, nem cabe isso aí. Porque tem a polícia, tem o exército, se a gente nem for usado, como é que você quer fazer isso aí? Entendeu o que eu tô falando, meu amigo Glauber? Sim, claro. Então é isso aí, cara. Então, ó... É grave a situação. É grave. Eu falei que os militares têm que se posicionar. Os militares se posicionaram na época da briga com ninguém. Eu falei assim, ó, camarada, eu tô fora desse modelo aí. Eles são instituições de Estado, né? Eles servem ao povo. É o povo. As Forças Armadas subordinadas ao povo. E o presidente, ele vem e vai embora. E o militar tá lá. Esse militar, o general tá lá, não é porque o Lula promoveu ele, não. Ele tá lá porque ele fez a AMAN, estudou igual um condenado para chegar a general. Pago pelo povo. Pago pelo povo. E já entrou vários presidentes, foi preso, foi solto, o governador sumiu, morreu, sei o que mais lá. E ele tá lá, no pau. Aí chega o bonitão, agora a gente é Venezuela. E o cara, tá, vou lá contigo. Porque o cara é presidente. O cara nem, ele foi eleito, nem concurso foi, pô. E esse cara que tá lá já é concurso público. Esse cara se matou, saiu a tapa com os generais para chegar lá no ápice. Ele não deve nada a presidente, nem a senador, nem a ninguém, nem a STF, pô. Ele é o que ele é pelo mérito dele. E outra coisa, ele é o Estado. O presidente não é coluna fundamental do país. Ele é só um representante temporário. As instituições são. Se a Força Armada não entender isso, cara, então a gente tá mexendo com o quê? Com o Haiti aqui, é a África, o paísinho lá qualquer, que o cara é capitão, dá um golpezinho lá e vira o presidente, toma tudo e vai no bolo. Isso aqui não é o Brasil. O mundo tá olhando. A OTAN tá de olho nas Forças Armadas do Brasil. O Pentágono tá de olho nos generais, que é um grande aliado da América. Todo o russo sabe que o Brasil é um aliado fundamental dos Estados Unidos. A China sabe disso, que as Forças Armadas do Brasil, liderada pela Marinha, para quem não sabe, que a Marinha é mais antiga, somos quanto entra nas Forças Armadas, primeiro que tu aprende, o nosso aliado natural é a América, ponto. E o entorno estratégico nosso é o Atlântico Sul e a costa da África ali. E até na Antártica, é por isso que a Marinha tem uma base lá. Pronto. Esse é o entorno estratégico de influência do Brasil. Passou disso aí, se você fizer um acordo errado, você está ferindo os seus camaradas. Você está traindo os seus parceiros aqui. Simples assim.
E esse é o caminho que o Brasil tá indo. Não, Esse é o o caminho Não. que o Lula quer levar. Não. que o governo brasileiro- o final que você falou. governo. Isso, O governo, ele exatamente. tá pensando que a Força Armada vai entrar nesse balãozinho dele. Não vai, ó, eu te falei, vai quebrar a cara, bicho. Tô te mandando a real. Sim, O Exército de Caxias não vai trair a nação. Eu me arrepio todo, tô falando pra você. E não adianta querer um general ou outro lá de gracinha, lá com papo de "Ei, Lula. Meu irmão, vai pagar pra ver. Tu perguntou às vezes, cara, se o exército vai lutar contra a marinha, cara, se tocar em 1 minuto, a Brigada de Forças Especiais, Brigada de Operações Navais, Comando de Operações Terrestres, Brigada Praça, todo mundo fala assim, não, que porra é isso aí? Tu acha que um comando vai atacar o Forças Especiais no Brasil? A Brigada Praça vai atacar o CFN? Não existe, cara, tiro, pode fazer, pode tirar a verba da Força Armada, sacanear, tentar botar o LGBT lá dentro, infiltrar a USP na AMAN, não vai funcionar, porque a tropa não tem nada a ver com essa papagaiada, bicho. Acordo da AMAN com a Unicamp para trocar o currículo Não, de agora formação a dos Unicamp, oficiais. olha só, nós estamos num tempo da guerra de quinta geração, guerra mais sofisticada, precisando de míssil e foguete. A Unicamp, agora que eu vou dar o currículo para você. Então, cara, não é? Quer dizer que agora esses caras que se entendem de guerra, agora tenta o exército ir lá, ó, muda teu currículo aí. O quê? Isso é golpe. É o que o Carcalá tá falando, Cara, eu concordo com ele. Quando teve essa situação aí da Unicamp ir lá na AMAN e Mudar o e o currículo. reitor e o comandante da AMAN lá, general, 2 estrelas, fazendo um acordo, celebrando o acordo entre Unicamp e AMAN, desculpa, mas se eu sou general comandando a AMAN, fala, cessa essa palhaçada. Não vou sair em foto de ninguém, não vou fazer acordo com ninguém. O currículo das Forças Armadas é definido pela diretoria de educação do Exército, como a Marinha tem diretoria de ensino da Marinha, Exatamente. como a Força Aérea também. E isso são instituições perenes do Brasil. Glauber, para você ver a gravidade da coisa, os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira. E isso em 1824, 2 anos depois Foi da o independência. primeiro. 1822. Em 1824 foi quando criaram a doutrina Monroe, quando os Estados Unidos colocou a doutrina Monroe, que era para garantir que os países que se tornaram independentes, que foi 21 Argentina, 22 Brasil, 23 Chile, foi quase na mesma, em 4, 5 anos, cascata, em 5 anos, aí até México, todo mundo se tornou independente. E aí a doutrina Monroe era para garantir que os Estados Unidos protegeria para sempre. A doutrina Monroe ainda está em vigor. Ela faz parte da Carta da OEA. Para garantir que nenhuma potência europeia viesse para o hemisfério ocidental e retomasse a colônia. Ou seja, a partir do momento que eles se tornarem independentes, os Estados Unidos não permitiria que eles voltassem a ser colônia. Interessante isso, né? Hoje o caminho que o Brasil não está tomando não é para virar colônia da China? Não é para virar colônia da China? Você acha que por doutrina Monroe, os Estados Unidos vai deixar? Não vai, ele tem uma obrigação. É mais grave, é mais do que a colônia, é ser um aliado contra-americano. Estratégicos. Só que o Brasil de hoje não é aquele Brasilzinho rural, não. É um país que tem algumas tecnologias e tem recursos que na época nem sabia que existia. Exatamente. O E a Brasil... China pegar isso tudo, 0,1 do mundo em tudo. O Brasil enviou 25 mil soldados para a Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. 1.600 pereceram lá. Maior cemitério militar do Brasil em Pistoia, na Itália. Morreram aí quase 2 mil também marinheiros no Atlântico, porque foram navios torpedeados pelos alemães. E aí deu 80 anos de comemoração do Dia da Vitória. 80 anos, uma data significativa. O presidente Lula foi para a Rússia, sentado do lado do Kim Jong-un, da Coreia do Norte, do cara do Irã, da Rússia e da China. Ele foi comemorar o Dia da Vitória na Rússia e completamente ignorou a passagem dele pela Itália. Não foi na Itália. Foi não. Onde está os pracinhas, nosso soldado lá em Itália. Glauber, desculpa. Ele cuspiu no túmulo dos nossos heróis. É real. Cuspiu no túmulo dos pracinhas que morreram pela liberdade. E esses caras aí, como aconteceu nos Estados Unidos também, tá? Esses caras, quando voltaram, Mascarenhas, do Moraes, quando voltou da guerra, foram os responsáveis pela derrubada do governo Vargas. Porque eles foram para lá lutar contra a ditadura do fascismo e nazismo. Quando eles voltaram, o Dutra, que encabeçou a história, o Dutra,
Ele era general na Segunda Guerra Mundial, era abaixo lá do Mascarenhas. Ministro da Guerra, ele se tornou ministro da Guerra. Exatamente, voltou. E esse pessoal, mesma coisa aconteceu na Guerra do Paraguai. O pessoal que foi lutar na Guerra do Paraguai, os militares voltaram para cá, ó. Ué, nós lutamos do lado da Argentina e do Uruguai contra o Solano Lopes, voltamos aqui e obedecemos ao imperador. Foi o pessoal que insuflou o movimento para ter a República. Mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos não foi diferente. Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, que foi o Eisenhower, que o comandante supremo das Forças Aliadas, voltou para os Estados Unidos e se tornou presidente 2 vezes. Foi o cara que fez o plano de expansão das rodovias. O sistema de Eisenhower Highway nos Estados Unidos inteiro foi copiado das autobahns do Hitler, que eram as rodovias criadas para você, a divisão Panzer, poder... Não era para o povo, era para o exército. Para a divisão Panzer poder ir de A a B em alta velocidade. Foi assim, uma coisa... Então, quando o Eisenhower voltou para os Estados Unidos e falou, nossas estradas são horríveis, e criou o sistema hoje que você tem Highway 10, 20, 30, 40, 50 e tal, foi copiado do Hitler. Guerra é uma coisa que não só influencia a sociedade militar, mas deixa profundas marcas na sociedade civil também. A guerra, você cria milhões de patentes que você vai trazer para a indústria química, petrolífera, farmacêutica, a FedEx. Todo o sistema da FedEx foi montado depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos tinham que montar o sistema de logística para mandar 300 mil soldados em Paililu, no meio do Oceano Pacífico, para retomar as ilhas Salomão e todas as ilhas do Pacífico para ganhar a guerra no fronte do Japão, depois do ataque de Pearl Harbor. Você entendeu como é isso? Então, o simbolismo do presidente brasileiro ignorar, não ficou no Brasil para ir numa cerimônia no Brasil. Então, os militares sozinhos fazendo cerimônias aqui, né? E não tinha ninguém lá em Pistoia. É triste demais, isso é baixaria. Isso é crime de lesa pátria, me desculpa, é crime de lesa pátria. Então, não deixa mais dúvida qual é o caminho que o Lula quer percorrer, certo? De tudo que nós falamos aqui, acho que isso aí tá nítido. Também não temos nenhuma dúvida o caminho que o Trump quer percorrer, que o inimigo final é a China. Sim. Beleza? Sim. Se o Brasil caminha para a China e o inimigo do Trump dos Estados Unidos é a China, automaticamente, em algum momento, o Brasil entra nesse cenário. E lembrando que nós estamos num mundo em guerra, né? Como que os senhores, aí já olhando para o futuro, né? Até agora nós falamos do momento atual, presente, né? A situação do Brasil e o rumo que a política brasileira está indo, né? O passado do Brasil nós falamos também, esse sistema corrupto, partidário que nós temos aqui, a forma como as instituições estão entregues à corrupção. Agora, olhando para frente, cara, esse cenário de guerra, tendo o Brasil, de repente, como um proxy no futuro, não sei qual é a leitura de vocês na geopolítica. Por favor, Maurício. A questão é, um aliado estratégico como a China, está a quantos mil quilômetros aí? 10 mil quilômetros de distância? Passeio no Pacífico. Brasília, Pequim é o quê? 10 mil milhas? 16 mil quilômetros? 12 mil quilômetros, 14 mil. 12, 14 mil, né? 14 mil, é isso aí. Entre 10 e 15 mil, né? Qual é a capacidade da China hoje de manter e conseguir sustentar um esforço logístico a 15 mil quilômetros de distância? A China não tem uma marinha de águas azuis, que a gente chama. Os Estados Unidos têm 2 marinhas, a marinha do Pacífico e a marinha do Atlântico. É uma marinha de águas azuis que tem capacidade, já provou isso na Segunda Guerra Mundial, continua provando com 11 Strikers Groups, que são os grupos de batalha de porta-aviões. A China tem 2 porta-aviões e daquele jeito, né? Não foram testados ainda em combate. Os contorpedeiros, os cruzadores não foram testados em combate, os submarinos não foram testados em combate. Você tem gargalos enormes, porque, para pensar, os Estados Unidos têm a costa oeste toda. Para você fazer uma oposição, um bloqueio naval nos Estados Unidos na costa oeste, você não tem como bloquear, porque você não tem obstáculos naturais. E como o Brasil também, você tem a costa inteira do Brasil, não existe obstáculos naturais para você diminuir ou restringir o fluxo. Se você pensar, toda a costa da China, que é a única costa que tem para o oceano, que é do Pacífico, ela está 1/3 bloqueada não só pelas ilhas do Mar do Sul da China, que é aí Taiwan e os outros... Taiwan e mais o Mar do Sul da China. Quando chega perto de Filipinas, Indonésia, toca zaralha, ilha para tudo que é lá. Você tem 2/3 da costa chinesa bloqueada por ilhas e gargalos, que o submarino, ou contra-torpedeiro, ou o cruzador, ou o porta-aviões vai ter que passar por um gargalo.
E aí, amigo, quando você passa por um gargalo, é alvo. É o que Sun Tzu espere o exército passar no desfiladeiro. Porque quando ele passa pelo desfiladeiro, é a melhor maneira de se atacar. Maurício, é igual o combate dos 300 de Esparta. Exatamente. O rei Dário tinha 300 mil, mas só passava 500 por vez. 500 por vez. Ficaram lá, exatamente. Ou seja, todo dia só lutava com 500. 500 e 500. Todo dia. Entendeu que ficava olhando. Entendeu que para você projetar poder, você não consegue projetar poder. Tá aí, Termópilas, né? Tá aí exatamente, Termópilas. Você está provado aí esse ataque no Irã. Os Estados Unidos têm uma dificuldade enorme de poder colocar uma força terrestre lá por causa das montanhas, as montanhas que vão até lá quase na Síria, né? E também é só um ataque aéreo. Com um ataque aéreo você pode fazer muito pouco. Se o povo não se rebelar e o povo não consegue porque não tem arma, você não consegue a mudança do regime. E a China vai cair no mesmo problema. Como você vai transportar a tropa sendo que 2/3 da sua costa é gargalo? Você vai ser alvo. Ou seja, a única maneira que a China tem de projetar poder é ela transferir capital tecnológico, capital humano a longo prazo para o país que ela está sustentando. Aceitar. Por isso que você está vendo aí a China investindo em tomar posse de terras, para você ter controle de terras, de áreas agriculturáveis. Aí 1/3 das estruturas, infraestrutura portuária no Brasil, a China é dona. Já é dona, já. Não é só isso, são 52 portos no mundo, que a Hutchinson, inclusive 2 no canal do Panamá, na porta de entrada e saída, que foram quicadas de lá pelo Trump. Você vê a China aí no parque industrial todo brasileiro, você vê a China, a 5G no Brasil é um problema enorme, a Huawei, né, que controla 5G no Brasil. Então, quando eles estiverem engendrados em toda a indústria nacional e na parte política e na parte jurídica, e aí é mais difícil, aí toda a parte de logística é desnecessária. Porque eles não, entendeu? Que eles não precisam projetar poder, eles nem podem. E é esse que é o grande problema. Vai acontecer o que aconteceu na Venezuela ou no Irã, que você tem 40 anos de um governo lá engendrado em todas as facetas da sociedade. E você retomar isso é só à custa de muito sangue e muito sofrimento da população. E é grande planejamento da guerra, né? Você planeja antes, planeja durante e o depois. Começa-se a guerra planejando o depois, o day after. O que vai fazer no day after que a China cair? Por exemplo, hoje, os Estados Unidos conseguem, sei lá, uma manobra, cai a China. 1,4 bilhões de bocas para alimentar no dia seguinte. Como é que faz? Falei isso aqui já. 90 milhões de iranianos. Quer cair o regime? Vamos derrubar o regime, vai lá. Consegue botar bomba no Khamenei, destrói tudo que... ceifaram 80% dos líderes militares. Imagina, caiu amanhã. 90 milhões. Rapaz, não estão conseguindo alimentar 1 milhão de gazanos em Gaza? Não estão conseguindo. 90 milhões. 1,4 bilhões. Então essa guerra híbrida, basicamente eu vejo hoje, vai ser uma guerra que pode durar um tempo, mas no final ela vai empurrar os países de volta pro ninho deles. Eu acho que a China vai ser empurrada de volta pro ninho dela, Irã pro ninho dela, Rússia pro ninho dela, Brasil pro ninho dele, Estados Unidos pro ninho dele. Por isso que essa America First é uma policy, é uma estratégia que eu acho que vai dar certo.